Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para poder darmos continuidade ao nosso trabalho de conhecimentos pedagógicos e agora com um dos itens novos que esse edital apresentou, que são as formas de organização da educação escolar, na educação básica. O artigo 23 da LDB, né, que trabalha com ciclos ou semestralidade, as concepções e práticas. Então nós vamos discutir agora todo o aspecto legal, teórico, metodológico, conceitual, que envolve o artigo 23 da LDB. Esse artigo 23 é o artigo que sustenta a organização escolar na educação básica de formas bem diversas, inclusive a forma dos ciclos, que é a maneira que a Secretaria de Educação atual tem defendido e tem se orientado. Então, nós vamos trabalhar agora como que esse artigo 23, aqui no DF, se estabeleceu, se reorganizou, deu fomento, deu estrutura para a Secretaria de Educação reorganizar a educação básica aqui em formato de seriação ou de ciclos. Para começar, olha só, no artigo 23 da LDB, diz o seguinte, que essas aqui são as formas que podem se organizar, que pode se organizar a educação básica. Por séries anuais, todos os anos, por períodos semestrais, né, por ciclos, alternância regular, ou seja, pode-se alternar ciclos, séries, ou volta de novo as séries, ciclos e assim vai. Períodos de estudos, né, ou grupos não seriados, muito comum no interior, ou Nordeste, ou interior também de Goiás, de Minas, ou Escola do Campo, né? Ou seja, todas essas formas aqui, ou de forma bem diversa, né? Sempre que o interesse da aprendizagem assim o recomendar. Então nós temos aqui algumas formas que a educação básica pode se organizar. Pode ser organizada no Brasil, a partir do artigo 23 da LDB. Com base nesse respaldo legal aqui, a Secretaria de Educação propõe não apenas as séries anuais, mas também os períodos semestrais, a semestralidade, que é o ensino médio, e os ciclos no ensino fundamental, né? E nós vamos ver agora, então, como é que a Secretaria de Educação aqui do DF fez uma organização legal, teórica e pedagógica para poder organizar a educação básica na seriação, nos ciclos e na semestralidade. Olha só, em primeiro lugar, foi feita uma portaria, foi publicada no Diário Oficial, a portaria 285. Né? Essa portaria, ela aprova o projeto de organização em ciclos do DF, na educação básica, ou seja, da educação infantil até o ensino médio. Né? Sendo que nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental, nós temos os ciclos. E no ensino médio nós temos a semestralidade. Né? Essa implantação é gradativa e por adesão. Isso é muito importante a gente gravar. Essa implantação dos ciclos no DF vai ser vai ser paulatinamente, vai ser gradativamente, vai ser aos poucos. Né? Não vai ser todo o DF que simplesmente de uma vez só vai modificar a sua organização de séries para ciclos, não. Aos poucos, o DF vai se organizando para sair do modelo da seriação anual, né, para o modelo dos ciclos. Então, é gradativo e por adesão, ou seja, são as escolas que querem, as escolas que se mostrarem interessadas, que o conselho escolar fez a reunião com seus segmentos todos, né, que os professores, pais, comunidade, né, escolar, os alunos também, os demais profissionais juntos se reuniram, decidiram aderir ao modelo de ciclos, né, a organização de ciclos, e assim foi feito. Né? Então, nessa mesma portaria 285 aqui, no artigo 2º, autoriza o primeiro ciclo, que é a educação infantil. O segundo ciclo é o ensino fundamental nos anos iniciais, né? Que nós temos 2 blocos, né? Que é o BIA, que é do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, e o segundo bloco, que é o 4º e o 5º ano do ensino fundamental.
E o terceiro ciclo, que é do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. E no ensino médio nós temos a semestralidade. Essa organização aqui, esse formato aqui também é fundamental que vocês entendam, que vocês gravem e decorem, entendam, compreendam como que está organizada nesses ciclos e blocos aqui a educação básica. Então, eu vou repetir mais uma vez, porque isso precisa estar bem compreendido por vocês para fazer a prova. Olha só, nós temos então 3 ciclos e uma semestralidade. O primeiro, o segundo e o terceiro ciclo. 3 ciclos e uma semestralidade. A semestralidade não é ciclos, é diferente. Ciclos são 3. O primeiro, o segundo e o terceiro. Semestralidade é uma forma de organizar a educação básica também, conforme está preconizado no artigo 23 da LDB. Mas não se constitui um ciclo. Se constitui apenas uma forma, uma maneira, um modo de organizar a educação básica no ensino médio. Então, só o ensino médio tem semestralidade, apenas. Na educação infantil e no ensino fundamental, nós temos ciclos. O primeiro ciclo, a educação infantil. O segundo ciclo, ensino fundamental, anos iniciais. Aí nós temos uma subdivisão. Nós temos aqui o primeiro bloco, que é o famoso BIA, Bloco Inicial de Alfabetização. BIA, que é composto pelo primeiro, segundo e terceiro ano. E o segundo bloco, que é o 4º e 5º ano. O primeiro e o segundo bloco fazem parte do segundo ciclo. E o terceiro ciclo, 6º ao 9º ano. Então, 1, 2, 3 ciclos e uma semestralidade. 3 ciclos no ensino fundamental, séries iniciais e séries finais, educação infantil também, e a semestralidade no ensino médio, né? Então, nós também temos um outro amparo legal, que é o parecer número 225 do Conselho de Educação do Distrito Federal, né? Esse parecer é um parecer... Por quê? O que esse parecer coloca para poder começar? Ele diz que é competência da Secretaria de Estado de Educação, após a deliberação do Conselho de Educação do DF, a aprovação da proposta pedagógica, tanto da rede pública e privada de ensino. Ou seja, a Secretaria de Educação, ela tem como competência organizar a sua proposta pedagógica, em ciclos, em séries e tudo mais, desde que seja aprovada pelo Conselho. Isso aqui já faz parte do regimento do Conselho, ou seja, são atribuições do Conselho Educação DF, aprovar a proposta pedagógica da Secretaria de Educação. Por essa razão que a Secretaria de Educação teve que enviar ao Conselho a proposta dos ciclos e semestralidade para que o Conselho pudesse aprovar ou não. Ou se aprovar, pedindo que pudesse algum ponto ou outro fosse organizado, porque é da competência desse Conselho aprovar ou não, ou pedir para poder remodelar, reformular a proposta pedagógica, né, da Secretaria de Educação, tanto para as escolas públicas, como também para as privadas. Por essa razão, a Secretaria de Educação enviou para o Conselho, né, um projeto, e esse projeto foi discutido, analisado e aprovado por esse Conselho, e o parecer número 225 é o resultado da análise desse Conselho sobre o projeto que a Secretaria de Educação mandou, né, solicitando que o Conselho analisasse a organização em ciclos e semestralidade para a rede pública do DF. Rede pública apenas, tá? Isso é algo óbvio, com certeza, mas essas questões óbvias, elas geralmente nos pegam porque a gente não para pensar muito naquilo que está muito claro, né? É só para a rede pública. Apesar de que a Secretaria de Educação tem a competência de organizar a proposta pedagógica para a rede pública e privada, é claro, é competência dela. Porém, a organização em ciclos e em semestralidade é uma proposta para a rede pública apenas, e não privada, tá? E aí, nós vamos agora ver quais foram as análises, quais foram os resultados, quais foram as impressões que o Conselho de Educação teve, né, sobre o projeto que foi enviado para esse Conselho em relação
a organização em ciclos e semestralidade. Segundo esse parecer, a Ciência de Educação tem como objetivo fazer remodelar a sua organização na educação básica, né, de forma gradativa, ou seja, aos poucos e por adesão, né, aquelas escolas que quiserem aderir ao projeto. Isso, para o Conselho, isso leva a uma grande reestruturação, é uma revolução, na verdade, uma reestruturação grande das concepções pedagógicas e das práticas cotidianas das escolas. Então não é algo tão trivial como parece. Não é simplesmente sair de um modelo de série para um modelo de ciclo e aumentar mais um ano ou não reprovar. É muito mais abrangente do que isso. Qualquer questão de prova que tente simplificar o aspecto da organização em ciclos apenas na polêmica de reprovar ou de não reprovar, é uma questão que geralmente está errada. Porque o que está por trás, o que fomenta, o que estrutura o projeto de ciclos é muito mais amplo do que simplesmente a questão de reter ou não reter. Na verdade, as práticas cotidianas, a cultura organizacional das escolas, a prática de avaliação, o ensino e aprendizagem, todas as interações e também a promoção para a série seguinte, para o nível seguinte, para o ciclo seguinte. Então, tudo isso faz parte da concepção da organização em ciclos. Então, é muito mais abrangente, mais amplo do que simplesmente a retenção, né? Eu acredito que se esse artigo 23 cair na prova, ele vai trazer muito forte essa questão em relação à aprovação e reprovação, porque esse é um ponto polêmico muito forte. A discussão se pautou muito em cima disso e simplificou bastante todo o aspecto mais amplo que está por trás e que fomenta, que estrutura a organização em ciclos, né? Porque nós estamos falando aqui, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto com mais profundidade, nós estamos falando aqui no que o Conselho realmente já colocou aqui nesse parecer, né? E essa organização em ciclos leva a uma grande reestruturação de toda a cultura escolar, a cultura organizacional de uma escola. Ensino, aprendizagem, avaliação, objetivos, interações, retenção. É uma cultura totalmente nova, que ela não se estabelece simplesmente com uma política pública de gabinete, ou por forma de lei, simplesmente. Então tem que ser gradativo mesmo, né? Tem que ser aos poucos. E por adesão, né? Por quê? Porque o sucesso dessas mudanças, como o próprio Conselho aqui coloca, está relacionado à adesão, ao convencimento. As pessoas estarem convencidas, a comunidade escolar que se compõe de pais, mães responsáveis, alunos, os professores e demais profissionais, tem que estar convencidos de que é um projeto que vai melhorar a educação em Brasília. Então, não um projeto que pode ser simplesmente posto de forma irrefletida, sem que haja uma construção coletiva, uma discussão sobre esses pontos, porque esse projeto ele propõe uma reestruturação ampla, abrangente, de toda a organização escolar da educação básica aqui no DF. Então, o sucesso desse projeto está relacionado ao convencimento de toda a comunidade escolar sobre a sua pertinência, né? Então, aqui nesse parecer, está dizendo quais são os objetivos desse projeto. Lá nas folhas 12 e 13 desse projeto, que foi encaminhado ao Conselho, estão colocados quais são os objetivos desse projeto. Avaliar, por meio de instrumentos internos e externos, a organização em ciclos e semestralidade. Além disso, esclarecer a comunidade escolar, é fundamental, formalizar parcerias com universidades ou grupos de pesquisa para que possam fazer pesquisas educacionais sobre a pertinência, a coerência, a organização em ciclos, né? Assegurar documentação escolar para os alunos que vão para outras escolas aqui no DF ou para fora de Brasília também, que não são organizadas em ciclos. Então, assegurar que esses alunos possuam uma documentação escolar que possa ser compatível com qualquer organização ciclada ou não. Além disso, assegurar junto à SUPLAV, a Subsecretaria de Planejamento e Avaliação, é uma subsecretaria que é responsável pelos diários escolares, pelos registros,
além de outras questões, também essa, os registros, os diários. Então, assegurar junto a essa subsecretaria de Planejamento, Avaliação e Inspeção de Ensino, os registros compatíveis, os diários, para que os professores possam registrar os registros, os relatórios também, né, para que eles possam registrar todas as questões relacionadas à avaliação, né, e à organização dos ciclos para aprendizagem, né. Segundo ainda esse parecer, as IE, instituições educacionais, escolas, as IEs, contam, ou seja, com o que a Secretaria de Educação prometeu, colocou no projeto como sendo algo que vai dispor para as escolas para que elas possam se organizar em ciclos. Então foram aqui. O primeiro, ampliação do PEDAF, ampliação dos recursos, da verba, o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, PEDAF, verbas, recursos. Então, as escolas contariam com mais recursos, né, do PEDAF para que elas possam implementar os ciclos. Formação continuada. Os professores, é claro que há uma mudança cultural muito grande, há uma reestruturação total em relação à cultura dessa escola, em relação ao ensino, à avaliação, né, as interações. Então é fundamental que os professores tenham formações continuadas, adequadas para que possam, né, trabalhar com ciclos nessa perspectiva mais ampla do que simplesmente aumentar um ano dessa criança ou não reter. E essa formação deve acontecer principalmente no espaço-tempo da coordenação pedagógica. Vocês vão perceber em vários documentos da rede esse fortalecimento, esse revigoramento, né, esse respaldo que a coordenação pedagógica tem. É um lugar privilegiado de formação continuada, de planejamento, de avaliação do PPP, de implementação desse projeto também. Então, vocês vão perceber em vários momentos que a Secretaria de Educação tem dado muita ênfase na coordenação pedagógica, muita importância a esse espaço e esse tempo, né? Então, a Secretaria de Educação, além do PEDAF, além do incremento de recursos, de verbas, para que as escolas possam se reorganizar para poder atender aos ciclos, também haverá formação continuada aos professores na coordenação pedagógica mesmo, né? Além disso, os professores as escolas contarão com um currículo, né, da educação básica reorganizado, já conta com esse currículo já, que é o currículo em movimento. Esse currículo é revisado à luz das diretrizes curriculares nacionais, né? Nós já temos um currículo em movimento que já foi revisado. Esse currículo aqui de Brasília em Movimento foi organizado, foi revisado com base nas DCN, nas diretrizes curriculares nacionais. Além disso, teremos também ações e programas que subsidiem, tem fomento aos professores, né, na concepção, na revisão do seu trabalho. Tem que ter programas, ações ou projetos que os professores possam contar para que possam remodelar seu trabalho, possam fazer uma revisão das concepções, das suas próprias práticas em relação à avaliação, principalmente, ao trabalho pedagógico como um todo. Mas a avaliação porque, na perspectiva dos ciclos, mais tarde nós vamos entender isso, a avaliação ocupa um papel central. Não é retenção ou reprovação, não, que ocupa esse papel central, mas sim a avaliação. Qualquer questão de prova de concurso que traga a avaliação como centro da organização escolar em ciclos, está certa. Porque sem a avaliação, sem um modelo, uma cultura nova de avaliação, nós não podemos organizar a educação básica em ciclos. Além disso, a Secretaria de Educação vai estabelecer as diretrizes de avaliação educacional. Nós já temos também essas diretrizes também, né? Nós temos essas diretrizes de como deve acontecer a avaliação educacional para contemplar o projeto dos ciclos. A avaliação educacional a nível de escola, a nível de aprendizagens e a nível de larga escala, né? Ou a avaliação de redes, né? Então, segundo esse parecer, nós teremos alunos com dificuldade de aprendizagem, com certeza. Esses alunos que possuem dificuldade de aprendizagem e que estão naquele ciclo ali de 2 anos, né,
eles precisam ser acompanhados continuamente. Não é no fim do processo, nem apenas no começo do processo, mas sim durante todo o processo do ciclo, esse aluno precisa ser acompanhado, avaliado, trabalhado a partir de um projeto interventivo. É uma intervenção que se faz àqueles alunos, né, individualmente ou coletivamente, tanto faz, é uma intervenção feita com base num projeto escrito, fundamentado, né, individualizado e também coletivo também, né? No mesmo turno que o aluno está trabalhando na escola, que o aluno está estudando naquele mesmo turno, ou no contraturno, no turno contrário, né? Então, as escolas precisam organizar seus projetos de intervenção, seus projetos interventivos, para que os alunos com dificuldade de aprendizagem, que não estão conseguindo acompanhar os ciclos, se organizem nisso aí, né? E essa avaliação desse projeto dos ciclos, não interventivo não, dos ciclos, né, será feita por meio de avaliação de redes, ou seja, aquela avaliação de larga escala, né, ou avaliação com instrumento próprio, instrumento que a Secretaria de Educação, que as escolas mesmo, né, podem fazer. Então, essa avaliação do projeto dos ciclos será feita pela avaliação de larga escala, IDEB, SAEB, Prova Brasil, a Provinha Brasil, Enem, etc. Por avaliações que são criadas pela própria Secretaria de Educação também e pela própria escola. Então, os 3 níveis de avaliação, escola, a Secretaria de Educação, a avaliação de redes em larga escala, esses 3 níveis vão avaliar se o projeto dos ciclos e semestralidade é coerente, é pertinente, né? E aí, segundo esse parecer, a Secretaria de Educação também precisa elaborar as diretrizes pedagógicas, né? As diretrizes pedagógicas, as orientações pedagógicas, na verdade, né? Que vão direcionar o trabalho, que vão ser uma referência de como organizar o trabalho pedagógico das escolas. Essas orientações são para a sala de recursos, para equipes, né? Que é composta por psicólogos e pedagogos, para o SOI, né, orientação educacional, as diretrizes para avaliação, para coordenação pedagógica, para o PPP das escolas, são orientações pedagógicas elaboradas com o intuito de reorganizar o trabalho pedagógico numa perspectiva de ciclos, né? Além disso, nós teremos também a RAV, que é um registro de avaliação. Como é que é feito esse registro de avaliação? Todas as impressões avaliativas sobre os alunos, o que eles sabem, as suas potencialidades, as suas limitações, o que ele aprendeu e o que ele não aprendeu, deve ser registrado pelo professor, né, em um registro de avaliação. Além desse relatório, desse instrumento legal, esse relatório feito pelo professor, constará também um registro, um relatório do conselho de classe. Então, para o mesmo aluno, nós temos 2 registros. Um relatório descritivo, que é o professor dele quem faz, e um registro de conselho de classe, também feito também. Então, a RAV, que é o registro de avaliação, a RAV, ela é composta por 2 relatórios. Um relatório descritivo, feito pelo professor, e um relatório do conselho de classe, né? E aí, agora que nós então saímos dessa perspectiva do parecer, nós vamos agora então para o currículo em movimento e vamos ver o que o currículo em movimento traz, o que ele aborda, o que ele trabalha em relação à concepção dos ciclos. Antes de entrar no ciclo de forma propriamente dita, antes de entrar de uma maneira mais pontual, o currículo em movimento vai dando para a gente algumas pistas, vai organizando o caminho para que nós possamos entender o porquê que a Secretaria de Educação decidiu modificar a organização da educação básica em ciclos. Olha só. Primeiro, ela retoma o artigo 23 LDB ao dizer que a educação básica pode se organizar, como nós já sabemos, em ciclos, em semestralidade, em seriação, em períodos em grupos não seriados, em alternância, de formas diversas, de acordo com a aprendizagem dos alunos, assim o recomendar. Então, o currículo em movimento retoma o artigo 23 LDB, né,
aí dizendo o conceito que esse currículo traz de educação e o conceito que ele traz de currículo integrado de educação integral. Olha só, primeiro o currículo diz o seguinte, que educação é uma prática social, que todos têm o direito de ter suas aprendizagens. Essa aprendizagem como direito é algo fundamental, recorrente, que o currículo ou todos os documentos da rede recentes trazem com muita força, muita ênfase, de que a aprendizagem é um direito, né? E a cidadania, você vai aprender para se inserir numa sociedade cultural como cidadão. Esse é o conceito aqui que o currículo traz para a educação. E o currículo integrado, né, de educação integral, ele visa superar o quê? Um currículo com uma prescrição de conteúdos e a desconsideração dos saberes e dos fazeres, né, dos sujeitos. Então, ou seja, visa superar a escola que não considera o que os sujeitos, o que os alunos e também os professores trazem das suas histórias de vida. Com base nisso, esse currículo diz, como argumento para poder fundamentar a organização em ciclos, que os estudantes atuais, eles têm saberes, fazeres, experiências, interesses bem distantes da escola, do que o currículo escolar está propondo, né? Esses estudantes, eles requerem uma outra escola, uma outra organização, né? Um outro profissional, um outro espaço-tempo escolar, porque os estudantes atuais não são os mesmos que nós tínhamos antigamente, né? Como que esses estudantes revelam a sua insatisfação, esse anacronismo que a escola vive? A gênese da reprovação, da evasão e do abandono está nisso aqui, segundo o currículo, de uma escola que não observa que os estudantes eles são novos, são diferentes, e são numa outra sociocultura, num outro tempo, né? E eles manifestam essa falta de interesse pela escola que está anacrônica, que não está de acordo com essa sociedade atual, dessa forma, com evasão, com repetência, com indisciplina, com abandono. Eles reagem de forma ostensiva, de forma indisciplinada, querendo atacar a escola ou o professor que representa essa escola, né, com provocação, com resistência, né, porque a escola não está atendendo aos interesses de formação de uma sociedade atual. E aí não dá para ficar inerte, né? O currículo movimento diz que as possibilidades precisam ser oferecidas, novas possibilidades, mesmo que sejam respostas que não contemplem tudo, mas que cheguem mais próximo daquilo que o estudante, que a sociedade quer. Porque o que nós sabemos hoje é que o estudante que está na escola hoje, ele não quer essa escola que nós temos a oferecer a ele. Porque a sociedade exige dele uma outra formação que não é essa que a escola atual está oferecendo. Então o currículo em movimento diz que não dá para ficar parado. Tem que organizar uma outra escola, tem que remodelar, reorganizar a educação básica. Uma das formas de reorganizar são os ciclos, né? Não é tudo, porque são complexos, são fenômenos sociais, além da escola. Os ciclos não vão resolver tudo, com certeza, mas o currículo garante que é necessário que alguma coisa precise ser feita. É necessário que escolas não fiquem paradas, que ela reorganize o espaço-tempo para atender a essa nova demanda de formação que a sociedade exige e coloca para essa escola.